do apito. E o Paulo César Oliveira. central do apito. Pronto, completo. Fernando Beck, me desculpa, Fernando me deu um branco, sem mais nem menos. Então, eu imagino que seja o grande confronto esperado. Eu estava vendo ontem, no fim da noite, quando cheguei no Ceará, eu estava vendo Boleiragem, do Roger. O Roger já tinha casado, já estava viajando para a Itália, mas estava passando Boleiragem. Me diverti muito. O Peu, uma figuraça, um grande jogador, mas uma grande figura. E juntos estavam 3 jogadores na conquista do Flamengo da Libertadores de 81 e do título mundial. Peu, Júnior e Tita. E você e o Júnior, principalmente, fecharam o programa dizendo que muito raramente se tem um jogo em que, se você dividir, quem vai levar vantagem? Esse está 50%, 50%. E aí o Júnior falava que talvez o Flamengo tivesse a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. O Tita dizia assim, mas o negócio de jogar fora é melhor. Então, aí chegaram à conclusão de que é 50% e 50%. Aí você põe a experiência do Grêmio, 3ª semifinal consecutiva de Libertadores. Em 17 passou pela semifinal e foi campeão. E não sei como não passou no último ano, afinal era para ser Boca Juniors e Grêmio. Dói até hoje para os gremistas, daquele jogo com o River. Aquele pênalti aos 47 do segundo tempo do VAR, que a bola bateu na mão, que não sei o quê, que estava... chega a mais uma semifinal. O Flamengo, por seu lado, não chega a uma semifinal há 35 anos. Não conquista a Libertadores há 38 anos. O Renato diz, e faz questão de dizer, que o Grêmio há 3 anos joga o melhor futebol do Brasil. O JJ, como eles dizem, sabe, eu estava em Portugal aí a semana passada, ele me perguntou, o JJ como está? Sabia? E é o Jesus, o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, diz que o Flamengo joga o melhor futebol nesse momento. Os técnicos já entraram em rota de colisão, cada um fazendo sua defesa. Eu coloco para você, é 50%, 50% mesmo? 50%, 50%. Eu falo 50%, 50% também, com uma ressalva. Uma ressalva. O que vai acontecer quarta-feira, não tem a menor ideia de saber o que vai acontecer. No momento, o Flamengo joga o melhor futebol. Eu acho 50%, 50%, mas eu vejo umas coisas diferentes para um jogo como esse. O Grêmio faz 3 anos seguidos a semifinal e já foi campeão da Libertadores. Né? Eu estou falando do lado... não é vantagem nenhuma, é uma diferença. O Grêmio já está acostumado, nesse momento, ao peso do jogo dele. Aos riscos do jogo de uma semifinal de Libertadores. Já passou e já perdeu. Já passou, foi campeão e já perdeu. Então, o lado emocional do Grêmio, sabe, né? o lado emocional do Grêmio talvez seja mais paciente e com mais estrutura. Do lado do Flamengo, faz 35. Que não vai uma semifinal. Então, essa situação pode dar ansiedade, pode dar impulsividade, pode dar uma euforia, pode dar um desequilíbrio emocional. Caso aconteça uma coisa diferente no caminho. Vamos lá, sei lá, 2-0 pro Grêmio no primeiro tempo. Isso pode causar um dano emocional. Como se o Flamengo fizer 2-0, que eu acho que não causa tanto no Grêmio esse resultado, porque o Grêmio vai, como perdeu do Palmeiras de 1-0 na arena. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Aqui. Só que assim, eu só estou falando umas coisas diferentes. Eu acho que é 50%, 50% sim. Porque a euforia que eu falei que pode ser desvantagem para o Flamengo, ela pode ser muito positiva. Porque o Flamengo, quando vive uma euforia, junto com o torcedor, cria uma energia super positiva. Né? Impressionante. Mesmo sendo euforia, que a euforia é uma situação que desequilibra emocionalmente. Aí o Grêmio tem uma força de confrontos desse tipo. Claro, grande. O lado emocional muito forte, o Grêmio tem, sabe, uma estrutura emocional muito forte. O Renato já está há 3 anos lá com o time do Grêmio. É o técnico mais longevo em atividade no futebol brasileiro. Exatamente. Ele consegue tirar o melhor de jogadores veteranos e de jogadores jovens. Ele consegue tirar. E o Jesus chegou agora, e eu estou adorando o trabalho do Jesus, porque sabe por quê? Porque eu gosto de treinador, quando o time encaixa, como encaixou o seu de 81, quando encaixou o time do Corinthians de 82 e 83, que o treinador não mexe muito, não fala muito. Encaixou do meio para frente. Do meio para frente, o time do Flamengo encaixou. E encaixou sozinho. Eles foram jogadores, sabem quando encaixa time sozinho. Eles sabem como é que é. É diferente de treinador que fica treinando para o time encaixar. Quando os jogadores se encaixam sozinho dentro do campo,
numa determinada assim, encaixou o futebol dele comigo, o Caio cruza bem, eu faço gol de cabeça, tudo funcionou no treino, sozinho, é difícil de quebrar, gente, não é? É difícil de quebrar. Eu falo isso porque o time do Flamengo, é claro que teve 2 grandes treinadores, o Carlos Alberto Torres, teve o Carpegiani, mas se não falasse nada também, não ia mudar nada. E a democracia corintiana era a mesma coisa. Quando encaixou o seu Mário, só treinava. Quando chegava no jogo, ele não falava nada. Ó, o time vai jogar assim, porque era o mesmo. Seu Mário trabalhou. O time jogava assim todos os jogos, foi muito um pouco diferente, não precisava falar nada. Encaixou. Quando o time encaixa sozinho, jogador com jogador, cara, é muito difícil quebrar esse encaixe. É isso que eu acho que o Flamengo tem de maior nesse momento. O encaixe que deu Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. E os 2 laterais. Os 2 laterais, sim, mas eu tô falando do meio pra frente, assim. Do meio pra... O Flamengo sábado entrou sem os 2 laterais titulares e sentiu a diferença. Da frente ali, aquele encaixe, um se movimenta, um vai no fundo, sabe outro cara tá. Teve um gol do Arrascaeta que o Bruno Henrique levou pro fundo e nem olhou, ele rolou pra trás porque ele sabia que o Arrascaeta estava chegando. Isso é encaixe natural. Cara, quando isso acontece no futebol, e não acontece sempre. Isso não acontece sempre. Eu já vi grandes times serem campeões do mundo e tudo mais, que não era encaixe natural, era encaixe de treinamento. E eu já vi grandes clubes serem campeões mundiais com encaixe natural. O seu foi encaixe natural, cara. Encaixe natural. E o Grêmio? Então, o Grêmio... Hã? Você falou só do Flamengo. Não, o Grêmio é aquilo que eu falei, são 3 anos com o Renato. Eu acho que o Renato é muito mais importante para o Flamengo do que o Jesus é muito mais importante para o Grêmio do que o Jesus é para o Flamengo nesse momento, porque o Jesus está 3 meses, 4 meses, o Renato está 3 anos. Então o Renato sabe muito bem o que ele pode tirar de cada um e cada um muito bem o que o Renato espera dele. Caio, o Casa falou dessa coisa de ansiedade, porque o Flamengo há 35 anos não joga uma final, uma semifinal de Libertadores. Vou fazer essa pergunta a você e para o Juninho, com a experiência que vocês têm como jogador. Bodão, PC e eu vamos ficar aqui. Vamos aprender. Vamos aprender aqui. Vamos aprender agora. Quero lembrar que nenhum jogador do Flamengo tinha nascido quando o Flamengo perdeu a semifinal há 35 anos atrás. O jogador leva isso para campo, se ele não tinha nem nascido. Talvez tenha alguém com mais de 35 no Flamengo. Então, quando foi campeão há 38 anos atrás. Não, acho que não tem, não. Não, no Flamengo não tem. Então, você veja, o Diego Alves tem 34, acho que na semifinal não tem ninguém com 35. Então, muito menos com 38 anos, quando foi campeão. O jogador leva isso para dentro de campo, se ele não tinha nem nascido quando... Acho que não. Eu acho que tabus foram feitos para serem quebrados e os grandes jogadores trazem isso como motivação. Então, os jogadores do Flamengo estão muito motivados por escreverem uma nova página. Como o Tita foi super feliz e escreveu quando foi campeão. Tô deixando o Tita pro filho porque ele foi campeão nos dois. Por uma diferença de 2 anos. O que eu acho, assim, falando um pouquinho do jogo, cara, sabe que todo cara que ama, toda pessoa que ama futebol, amanhã tem que pegar sua pipoca, deitar no sofá e ficar assistindo vocês. Porque são 2 timaços. Depois da manhã. Quarta-feira. Amanhã também. Amanhã você já pega essa pipoca. Terça e quarta. Pra assistir Boca e River. Amanhã a gente cara, vai só jogar. E é o seguinte, quer saber, já passou de meia-noite. Hoje você tava certo, né? Mas hoje você pega a pipoca e deita pra assistir Boca e River. É que eu olhei pro relógio, você sabe o que eu tô falando? Esse horário já pode. Cascateiro, cara. Não, o que eu quero, Galvão, é o seguinte. Hoje, eu tô com o Bodão. O time que joga o melhor futebol no Brasil é o Flamengo. Por conta de tudo isso que o Casa já falou. Tanto no aspecto coletivo como no aspecto individual. Você tem uma proposta de jogo, de uma identidade já definida, uma forma de jogar. E você tem protagonismo de alguns jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. O Grêmio também tem. A diferença é que o Grêmio tá voltando a ser aquele Grêmio campeão da Libertadores, justamente na hora do confronto com o Flamengo. No momento ele está em viés de crescimento na hora mais importante da temporada. O Caio, motivado pela pancada da Copa do Brasil, você não acha que tem influência aquilo? Eu acho que tem, claro que tem, principalmente porque não tinha o melhor jogador do time, que era o Everton Cebolinha naquela partida, mas tem um detalhe que eu acho que equilibra muito o que eu estou dizendo para o confronto. Eu tenho muito respeito por os caras que conquistaram. O Grêmio é campeão, o Grêmio ganhou tudo. O time do Grêmio só não ganhou o brasileiro porque vem largando o brasileiro há muito tempo. Só não briga pro brasileiro esse ano porque largou na primeira fase. Ele tá priorizando Copa. E ele já começou com o plano B do Renato. Você viu? O Grêmio já tá com 34 pontos. Então, se você, o 8º colocado. Se você for analisar individualmente, coletivamente, proposta de jogo, trabalho dos treinadores, é muito igual. Então o que a gente tem que fazer?
curtir um jogo desse tamanho. Desfrutar. Desfrutar, porque né? não é sempre que você tem uma final de Libertadores com Grêmio e Flamengo, e Boca e River. Mas é sensacional. Na final já. Sensacional. Não, são 4 gigantes. São 4 gigantes. momento Juninho, do futebol brasileiro, Juninho? Você tá... Hein, Juninho, que momento. Teu negócio é seleção brasileira. E da Piora pra tirar. Piora pra vocês ir lá. E, vem cá, e da seleção brasileira, um momento excelente com a conquista da Copa América. O momento está ótimo para os dois lados. O futebol brasileiro, né? E como é que você vê esse grande Eu confronto? concordo com o que foi dito do Casão e do Caio. Eu acho que tem a questão do Grêmio, de estar acostumado à competição, né? Eu acho que é favorável, mas eu vejo o Flamengo também não mudando a maneira de jogar, né? Então eu acredito que, independente de ser Libertadores, Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo vai continuar jogando, que aquilo é aquele encaixe que o Casão falou, eles vão continuar jogando dessa mesma maneira. E nós passamos por isso na época de São Paulo e Palmeiras, naquela época de 93, 94, tinha o Palmeiras da Parmalat e a equipe de São Paulo. Então, eram confrontos, né? E apesar do São Paulo a ser acostumado um pouco mais com o Libertadores, ele levou uma ligeira vantagem nos campeonatos internacionais, e o Palmeiras levou uma vantagem nos campeonatos nacionais. Né? Então, é um jogo que realmente difícil você prever. Né? O que eu espero, e o que o Caio falou, é realmente pegar a pipoca e os dois não abrir mão do que vem jogando, né? Por causa de um jogo de um mata-mata. Então, que os dois joguem da maneira que vem jogando e que vai ser um espetáculo maravilhoso. Paulo César Marco Antônio, que eu vou deixar o Tita para o final. Paulo César Marco Antônio, eu estou naquela posição dos 50%. Eu acho que poucas vezes você tem puxa ali, para cá, para mim está 50%, 50%. Eu também concordo. Porque o que me encanta é que são dois times que jogam ofensivamente. Dentro e fora de casa. Eles têm, por norma dos seus técnicos, da forma de jogar, eles jogam ofensivamente dentro e fora de casa. Valorizam a bola. Não, Valorizam a posse da bola. A ideia de jogo, ela inclusive joga fora, joga no lixo. Algo que durante um tempo aí ficou meio que banal no futebol, que é assim, o time tal gosta de dar a bola pro adversário. Né? E isso foi se tornando uma coisa meio que eu acho isso meio comum, né? O time do fulano ele é muito bom porque ele dá a bola pro adversário. Poxa, primeiro tem aqui 4 ex-jogadores, nada melhor do que estar com a bola. Não é? Ele é o objeto de desejo. E tem que ser objeto de desejo de qualquer time. E tanto o Grêmio quanto o Flamengo têm pela bola maior carinho, querem jogar futebol. Querem o tempo inteiro com a bola. O Flamengo, o gol do Arrascaeta contra o Cruzeiro, o William Arão aparece pela direita, cruza, o Gabriel faz um corta-luz, deixa a bola passar para o Arrascaeta emendar. Isso é jogo de time que tem apreço, não é bola jogada na área de qualquer jeito, não tem chutão de um lado para o outro, não tem agarrão. Vamos jogar futebol. Isso é encaixe, porque não existe treinamento para o cara abrir as pernas para o outro bater no... Não, exatamente. Isso é encaixe de jogador. E sai um pouco, assim, você tem uma linha do Renato que quando ressurgiu, quer dizer, quando voltou ao Grêmio, que é um provocador, eu não estou estudando, o pessoal que estuda, você vê claramente que o Renato que treina hoje o Grêmio é muito melhor do que o Renato que treinou o Grêmio antes, muito melhor do que o Renato que treinou o Fluminense, o Vasco. E o Jorge Jesus é um estudioso do futebol, mas que não robotiza jogador.